Olá, eu sou a Adriane e eu sou estudante da Estácio no curso de Letras em Inglês Formação Pedagógica. Esse trabalho aqui é o meu trabalho do PCC, né, sobre a inclusão na escola que eu visitei. Então, eu visitei uma escola estadual aqui de Fortaleza, uma escola bem grande, que atende desde o 7º ano do ensino fundamental 2 até o ensino médio, e à noite eles também têm o EJA. Então, a princípio, eu fui visitar a estrutura da escola, né? Entrei, fui nas salas, fui nos banheiros, no refeitório, e eu notei que a escola ela tem acesso, né, a todas essas áreas facilmente, né, para um cadeirante. E inclusive a rampa da entrada da escola também, né? Ela é acessível. Em seguida eu fui falar com a responsável do AEE, que é os alunos da educação especial da escola. Então eu conversei com ela sobre essas estruturas, né? Ela disse que realmente a escola ela é preparada para receber alunos cadeirantes, e no passado, quando eles tiveram alguma demanda de adaptar algo para esses alunos, a escola prontamente atendeu. Porém, especificamente esse ano, eles estão sem alunos cadeirantes, né? Então, vamos lá para as atividades que são feitas para essas crianças especiais. Então, o AEE, ele atende todas as crianças que estão lá na escola que têm algum laudo ou que estão sob investigação ainda, que elas não são laudadas, mas estão ali sendo investigadas sobre algum possível diagnóstico. Então, a responsável pelo AEE, ela atende essas crianças no contraturno. Ela dá uma assistência naquele turno da criança, ela tem duas ajudantes que auxiliam em algum tipo de necessidade que aquela criança tem. Por exemplo, hoje, no momento, eles têm crianças que precisam de auxílio para ir ao banheiro, né? Então, essas auxiliares estão ali para ajudar nesse tipo de atividade. Então, assim, o que a responsável do AE faz? Ela atende essas crianças no contraturno e faz alguma atividade que vá ajudar no desenvolvimento dessa criança. São atividades pedagógicas, eles têm vários jogos, a sala é uma sala ampla, clara, né, que tem algumas carteiras de estudantes, também tem uma mesa bem grande, tem um computador, aí tem vários jogos lá, né, educativos, e também atividades para eles desenharem, escreverem, aí vai de acordo com a demanda daquela criança. Hoje, eles estão também começando a trabalhar algumas atividades no computador. Inclusive, no dia que eu estava lá, ela recebeu alguns alunos e aí ela mostrou, né, como seria essa atividade. Então, eles vão para o computador e ela vê alguma atividade, como por exemplo, um caça-palavras, né, online. E eu achei bem interessante, porque geralmente as pessoas veem a criança com algum tipo de necessidade, assim, incapaz, né? A criança que estava lá sendo atendida no momento, ela relatou que era a primeira vez que ela estava pegando num computador, que ela estava mexendo num computador. Então eu achei isso fantástico, né? Um trabalho desse sendo feito com as crianças de inclusão. Então ela disse que o problema maior que ela sente é a questão dos pais levarem essa criança para essa atividade extra, né? Porque eles vão para aula no turno normal, então eles têm um outro horário no contraturno e que esses pais têm que levar essas crianças. Então, às vezes acontece sim da criança não ir, né? Porque os pais não levam, ou porque estão trabalhando ou algo desse tipo, né? Outra coisa que toda criança lá tem é uma apostila com várias atividades e que os pais podem estar fazendo em casa essas atividades com essas crianças, né? Mas assim, ela disse que alguns fazem, outros não.
né, essas atividades. Conversando com ela também sobre a questão de o que a escola teria de demanda hoje. Como eu sou estudante de letras em inglês, então eu tentei trazer para a minha área, né, para a área que eu estou estudando. E aí ela falou que eles não têm nenhuma atividade, eles não tinham nenhuma atividade inclusiva de inglês, né? E que ela sente muita falta dessa participação maior com os alunos de inclusão. Então eu conversei com o coordenador e conversei com os professores de inglês e propus fazer algumas atividades, né, para essas crianças. Primeiramente, eu pedi a lista de todas as crianças que estão hoje, esse ano, na escola, com seus laudos, né? Então eu fui estudar um pouco, um a um, para saber o que quais as necessidades, as dificuldades, né? Também conversei com a responsável do AE sobre cada criança, o que mais interessa àquela criança. E esse ano na escola, a maioria das crianças, elas estão naquela fase pré-silábica e pouquíssimas na fase silábica. Então, a atividade que ela diz que eles mais gostam de fazer é de cobrir letras e desenhar. Mas como eles também têm outros alunos, né, com outros níveis escolares, então eu fiz várias atividades nesse sentido. Com o tema que o professor de inglês dá em sala de aula, né? O professor ele utiliza o recurso do livro e também ele leva algumas atividades extras, né? Então eu adaptei aquele tema, né? Aquele assunto que o professor está dando em sala de aula e uma atividade para as crianças do AEE que tem a ver com esse tema, né? Então eu fiz até o momento 20 atividades, né? Entreguei para coordenação da escola e para a responsável do AEE e enviei também para os professores. E eles ficaram assim super felizes, encantados com com tanta atividade, né? E vão utilizar, vai ficar guardado, arquivado no banco de dados da escola, né, para eles terem acesso ao longo do ano e dos anos que virão também, né? E as atividades eram atividades de cobrir, de desenhar, caça-palavras, né? De ligar uma figura, um desenho com o nome daquele animal, por exemplo, em inglês, né? Todas as atividades, é importante falar também, que eu coloquei a tradução em português daquelas palavras, da proposta. Por quê? Para que, se essa criança tivesse que levar essa atividade para casa, para que os pais não tivessem dificuldade em orientar e explicar para aquela criança a proposta da atividade, né? Então, eu pude também acompanhar em sala de aula a diferença que foi essa criança especial ter uma atividade voltada para ela na hora que a aula está acontecendo. Então a professora, ela estava dando a aula dela de inglês. No final, ela propôs uma atividade, né, para que os alunos fizessem um exercício para fixar aquele assunto que ela estava dando. E aí eu peguei uma atividade de uma criança do AE que estava em sala de aula e entreguei na mesma hora para ela. E assim, foi tão bom ver o quanto ela ficou feliz, ela se sentiu ali de fato participando, né? Assim, poxa vida, eu estou aqui, estou tendo uma atividade que eu posso fazer, que eu consigo fazer. E assim, foi muito, muito bom de ver, muito legal, né? E eu aprendi que não é difícil, que não é impossível trabalhar com inclusão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu ainda irei continuar as atividades nessa escola, né? A proposta de fazer mais atividades para o banco de dados deles. Os professores todos aprovaram as atividades para vários níveis, né?
de escolaridade, de idade, né? Também é importante salientar. E é isso, pessoal. Até mais.